5,4, na sequência 5,14. Sexta. A 5,9. Beleza. 5,4. Cheio. Página 8. Estamos na física 2A, questão 0504. Um pequeno animal desloca-se com velocidade escalar constante de 0,5 metros por segundo. A velocidade desse animal é em quilômetros por dia. Show! Jezebel. Vamos ter que transformar o metro para quilômetro e 1 segundo para dia. O 0,5 metro para quilômetro é tranquilo, né? É só eu dividir por 1000. Vai dar 0,1235 quilômetros. Já passei para quilômetro então. Certo? Se tu multiplicasse por 1000, tu estaria dizendo que meio metro tem 500 quilômetros. Aí tu olha e fala, meu Deus, que absurdo. E corrige. Certo? 1 segundo para passar para dia. Eu primeiro vou ter que dividir por 60 para passar para minuto. Vou dividir por 60 de novo para passar para hora. E vou dividir por 24 para passar para dia. Sobre, eu não vou multiplicar ainda não, 1 sobre 3.600 vezes 24 dias. Divisão de fração é a primeira. Eu faria assim, ó. Eu faria 5 vezes 36, que dá 180, certo? 180 mais 1, 2 zeros, mais 1, 2, 3, 4, caso possa ver, 1, 2, 3, 4. Então ficou 1,8 vezes 24. 32 vai 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 mais 1, 3. 2, 13 foi 1, 4. Uma casinha após a vírgula. Daria 43,2 quilômetros por dia. 43,2, letra C. O que pode tornar essa questão muito difícil? Se o cara resolve fazer essas divisões. Se o cara resolve, imagina se o cara resolve dividir 1 por 3.600 multiplicado por 24. Dói meu pâncreas, só de pensar nisso. E aí o cara vai ficar com 0,00000. Aí ele pegar esse número absurdamente pequeno e dividir esse número por esse absurdo. Cara, não sei, deve demorar uns 10 minutos para fazer essa conta. E se o cara trabalha com fração, né? Deus inventou as frações e o demônio inventou os números decimais, cara. É a única explicação. Números decimais são coisa do demônio e frações são coisas divinas. É a explicação que dá. Raramente fazer conta com número decimal é melhor do que fazer conta com fração. Raramente. E eu, cara, tu acredita que teve uma fase negra da minha vida que eu corria das frações? Tu acredita? E eu me abraçava com um demônio nos números decimais? Brincadeira. A minha sorte é que eu era meia boca na multiplicação e divisão. Aí eu conseguia me safar, mesmo abraçado com o capeta. Eu te recomendo abraçar Deus. Está na Bíblia, as frações são sagradas. Não lembro qual capítulo, mas tá. Vamos, próxima. 5,9, página 8, questão 0509. Vamos que vamos. A figura a seguir mostra o gráfico do espaço em função do tempo do movimento de um corpo. Qual das alternativas abaixo apresenta a equação horária correspondente? Essa é outra questão clássica, que é importante a gente dominar essa questão. Eu posso até embutir essa questão naquela outra que eu te pedi para fazer um asterisco. Só de ele ter colocado as equaçõezinhas ali do ABCD, a gente já sabe que ele montou essa equação aqui, né? Concorda comigo? O S0 está na cara, né, gente? No tempo zero, a posição dele era 10. O que a gente tem que calcular é a e velocidade, já que nós estamos usando ΔS, né? É ΔS sobre ΔT.
Se o cara saiu do 10 e foi até o 20 no S, quanto que ele andou? 10, que é final. Isso tudo demorou. Então eu descobri que 10 dividido por 5 é 2 metros por... E já que eu descobri que a velocidade é 2 metros por segundo ali, eu boto 2. E não boto nada no tempo. Porque o tempo que ele me forneceu foi aquele tempo específico 5, mas o tempo pode ser qualquer tempo, né? Então o segredo era ter calma para calcular a velocidade. 10 mais 2 vezes t, letra D. Ah, meu Deus, não conferi as unidades. Estava tudo no sistema internacional já? Ufa, tá. Senão eu tinha me arrombado todo já. 5,10. Lá na página 9. Na página 9, estou gostando de ver. Só os guerreiros presentes, galerinha. Só a galera que vai ganhar mais de 10 pila por mês em início de carreira. Oh, imagina, hein? Início de carreira, 10 pau por mês, pela madrugada. Imagina a quantidade de festa que tu vai fazer. Imagina o nível da balada que tu vai curtir com essa grana toda sobrando. Meu Deus. Não é piada, cara. Tem lugar aí que paga até mais. Página 9, 0510. Vamos que vamos. Uma bela tarde para aprender física. O gráfico mostra como varia a posição de um veículo movendo-se em linha reta à medida que o tempo passa. A partir do gráfico, pode-se dizer que entre 0 e 30 segundos a aceleração do veículo era... Como o gráfico posição versus tempo é uma reta, não tem como ter aceleração, porque a velocidade é constante, certo? Velocidade constante, que é isso no alfabeto? Constante. Na hora que eu fazer a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, né? Vai ser a mesma velocidade em qualquer momento. Então, quando eu for fazer V menos V0, vai ser o número menos ele mesmo, e vai dar 0. Gráfico posição versus tempo. Uma reta, aceleração 0. Para que tenha aceleração, tem que ser parabólico esse gráfico. Futuramente isso vai ficar ainda mais claro. Porque nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês a equação horária da posição para o movimento acelerado. Tu vê, para que aquele número não seja 0, tem que ser uma equação de segundo grau. E aí tem que ser parabólico o gráfico. Para o gráfico ser uma reta, só se a parte do ao quadrado sumir. E para essa parte sumir, a aceleração é 0. Aí fica a equação da reta. Então nas próximas aulas vai ficar ainda mais fácil detectar isso. Certo? Então eu até diria, se bem que era bom ter botado essa questão mais perto, para o aluno até de repente fazer assim, eu vou calcular a velocidade dele no começo, que eu nem coloquei número, tá vendo? Vamos colocar número. O cara saiu da posição 120 e 30 segundos depois ele passou pela posição 360. E aqui no meio tem uma marca, ó, de 240. Tu poderia ter de repente traçado, deixa eu ver, para provar, né, que a velocidade que a aceleração é 0. O cara poderia ter calculado de repente a velocidade aqui no meio do caminho, certo? Daqui para cá ele poderia ter calculado a velocidade. Ia dar o mesmo resultado que daqui para cá. Se ele tem sempre a mesma velocidade, ela é constante, não tem aceleração. Daria para fazer as contas para confirmar essa ideia. Só para ver, né, se tem alguma coisa errada acontecendo. Se bem que eu já estou calminho, né? Já estou mais calminho, chegou na hora errada. Conferir. Meu filho todo apavorado esses dias falando, ai pai, tu escutou aquela história que uma professora matou um aluno não sei aonde? Eu falei, eu não lembro, né? Mas deve ter acontecido várias vezes, né? Num mundo maluco como esse, certo? A professora surta, vem surtada e mata o aluno. Eu lembro de uma que defenestrou 2 alunos. Isso não saiu no jornal. Defenestrou 2, não 1. Jogou um pela janela e jogou o outro. Diz que o segundo não se machucou porque caiu em cima do primeiro, cara. E não é piada, é real, saiu no jornal isso, cara. Coitado vocês que são gente fina. Agora já teve turma que eu cheguei depois da notícia e falei, escutaram da professora? Eu homenageei a professora na minha aula.
Só para eles ficarem ligados. Bicho, tem lugar que é difícil dar aula, cara. É tranquilo dar aula para vocês. Eu fico um pouco chateado às vezes de ver que vocês não estudam muito, mas tem lugar que o cara tem que ser grosso para dar aula. Aqui é light. Aqui é um colégio tranquilo para dar aula. Letra A de amor. E depois era qual? Eu tinha pedido outra. 514, aprofundamento. Página 9, 0514. Agora, para mim, de história de professor, a mais absurda é a do Prats, né, cara? Tu lembra daquela professora que colou a boca de uma criança com fita adesiva no frezinho? A criança colou, a professora pegou e passou a fita na boca da criança. Certo? É um crime contra a criança. Mas o professor, ele tem liberdades, né? Liberdades, não é esse tipo de liberdade, pelo amor de Deus, não vou defender a professora. Mas o Prats, aquele doido do Prats, sabe, né? O Prats, colunista, né? Tem CBN aí, que era colunista de jornal do almoço, né? Com aqueles discursos maravilhosos. O Prats, tem coisa que eu não concordo com o Prats, mas tem muita coisa que eu concordo. Mas o legal é o jeito de ele falar, né? Sabe o que ele falou sobre essa professora? Escuta. A professora, numa atitude didática, passa uma fitinha na boca da criança, numa atitude didática. Criança demoníaca. O que, Prats? Ele mesmo se perguntando, o que, Prats? Criança demoníaca? Sim, demoníaca. Cara, ele abraçou a causa e defendeu a professora que esparadrapou a boca da criança em aula. Aí eu tirei o chapéu pro cara. Porra, né? É uma homenagem ao professor. O professor pode tudo, né? Cala tua boca, não vou calar. Pega silver tape, enrola na cabeça, cala tua boca. Ele continua dando aula e o cara vai lá e ainda aplaude a professora. Pô, eu acho que foi depois dessa que a galera começou a ficar meio cabreira, né, cara? Que aí é coisa... Criança demoníaca! Imagina a criancinha de 6 aninhos, né? Demoníaca! Porra, bicho, eu me sinto até normal depois dessa. Pronto, passou. E o cara tá lá, né, bicho? É CBN, cara. O cara ainda é um monstro. No gráfico a seguir, que representa a posição de um móvel em função do tempo, os eixos apresentam escalas iguais. Determine qual das alternativas mostra a velocidade escalar desse móvel. Como está em metros e segundos, eu vou calcular primeiro em metros por segundo. Depois eu transformo para quilômetros por hora. Oh, mas espera aí, cara. Pensa nesse triângulo aqui, ó. Isso aqui é um tempo, né? Isso aqui é uma... Se esse ângulo é 45 graus e esse triângulo é retângulo, o que eu posso afirmar sobre os catetos? São velocidade, distância sobre tempo. Isso representa a distância, isso representa o... Mas como os catetos são iguais, vai dar um número dividido por ele mesmo, que dá 1 metro por segundo. Multiplica por 3,6, 3,6 km por hora. Então, pelo fato de ser 45 graus, eu concluí que os catetos são iguais. O senhor não me convencesse. Vou tentar outra alternativa. Vamos fazer a tangente de 45 nesse triângulo retângulo? Quem é a tangente de 45? É o cateto oposto sobre o cateto. Quanto é que é a tangente de 45? Tu vai lá na tabelinha, dá 1. Está dividindo, passa. Já que ΔT é igual a ΔD, no lugar do ΔT eu posso colocar ΔD. O número dividido por ele mesmo, 1. Agora eu fiz a prova matemática. Mas como tu sabe que é 45? Porque estava no gráfico. Não, é isso. E o pior do que deixa a gente preocupado nessa questão é que o safado não coloca números. Ele só coloca o ângulo. Se ele bota os números, eu faço normal, né? E aí o cara apagou os números e botou o ângulo. Ou seja, eu tinha que achar a relação entre a distância e o tempo pelo ângulo. Certo? Então foi o dado que ele deu mesmo. Ótima pedida. Essa questão é bem confusa mesmo. Primeira vez que a gente vai fazer ela fica estranha essa questão. Sempre que o ângulo é 45, os catetos são iguais? Sempre. Um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo, um ângulo 45 graus, o outro também vai ter que ser, né? Para fechar 180. Se tem dois ângulos iguais, os dois lados opostos a esses ângulos são iguais. Triângulo isósceles. Tu concorda que se for 30 graus dá para corrigir, dá para fazer também, né? Faz a mesma coisa, tangente de 30. Aí tu vai achar uma relação entre o ΔD e o ΔT. Quando tu for substituir, vai cancelar a letra que é igual. Se fosse 30 graus, daria quanto será? Se
fosse 30 graus. Tu teria que usar o que aqui? Tangente de 30. E o resultado vai ser a tangente de 30. Se for 60 graus, tangente de 60, resposta. Resumindo, no gráfico posição versus tempo, a tangente do ângulo que faz com horizontal já é a velocidade. Buf. Então tu vê, ó, essa é uma propriedade interessante, ó, eu vou chamar aquilo ali de alfa. A velocidade vai ser sempre a tangente de alfa. O dia que eu tiver o ângulo, eu nem preciso mais pensar. Eu faço a tangente daquele ângulo, já vai ser a velocidade obrigatoriamente. É uma propriedade do gráfico posição versus tempo, muito cobrada no vestibular. Ótima pedida. Quem dá mais? 6,15. Coisa boa escutar a galera pedindo questões e aparentemente não são aleatórias, são questões tentadas. Isso é maravilhoso. Temos 5 minutos para nos alegrar. Amanhã é sexta-feira, meu querido. Tem prova? Melhor ainda, cara. Menos aula, bicho. Pensa assim.